Ficou engraçado. Você já se perguntou o que faz algumas empresas terem tanto sucesso e outras não? Será que existe um segredo? Uma das empresas é a Apple, que se mantém quebrando recordes e despertando o desejo de pessoas pelo mundo. Eu decidi buscar alguma resposta na leitura da biografia de Steve Jobs, escrita por Walter Isaacson. Quer saber o que eu descobri? Fique comigo aqui. Eu sou Marcos Paulo Costa Curta e vamos juntos ver por que essa empresa desperta a paixão de tantas pessoas pelo mundo. Vamos falar sobre a Apple, uma das empresas mais bem-sucedidas do mundo. Ela foi fundada por Steve Jobs, na garagem da casa dos seus pais, na época em que os computadores ocupavam andares e não eram nada parecidos com os notebooks de hoje em dia. A Apple tem tradição de utilizar o conceito de verticalização dos seus produtos e foi detentora do hardware e do software em quase toda a sua história. Isso significa que a empresa desenvolve tanto o seu hardware, como nos computadores e nos smartphones, quanto os seus softwares, como o macOS, que é o sistema operacional, e o iOS, que é o sistema operacional do iPhone. Isso permite com que a empresa tenha um controle maior da sua produção e possa oferecer uma experiência mais integrada aos seus usuários. Mas será que é só isso? Vamos ver os 7 fatos interessantes que podem nos ajudar a descobrir seu segredo. Apple II. Germanock pode ser considerado um dos primeiros designers da Apple. Ele foi responsável pelo design do Apple II a pedido de Jobs. Manock deveria produzir uma estrutura de plástico leve, sóbria e amigável, e simpática aos olhos. O detalhe é que a inspiração de Jobs veio após um passeio na loja Macy's, ao caminhar na seção de processadores de alimento da Cuisinart. O Apple II foi lançado em 1977, na primeira feira de computadores da Costa Oeste, na cidade de São Francisco. Movimento Bauhaus. Jobs sofreu forte influência da escola Bauhaus, fundada por Walter Gropius, que consiste em uma filosofia que preza um design funcional e despojado. O estilo internacional modernista sustentava que o design deveria ser simples, mas com espírito expressivo. Como Jobs mesmo disse, o que vamos fazer são produtos de alta tecnologia e vamos acondicioná-los num objeto despojado, para vocês saberem que é alta tecnologia. A interface gráfica. O que é a interface gráfica? É como se fosse uma ponte que liga o usuário ao computador. Ela torna o uso do computador mais intuitivo. Pense que antes a maneira de interagir com o computador era desse jeito. Steve Jobs, que visitou o Xerox PARC em 1979, ficou impressionado com a interface gráfica e decidiu aperfeiçoá-la para o Macintosh. Acredito que a primeira vez que eu vi essa história foi quando trabalhei na Xerox, por volta dos anos 2000. Inclusive, existem mais histórias das invenções da Xerox. Um dia, se você quiser, eu posso também fazer um vídeo sobre isso. Tem que ser como um Porsche. A paixão de Jobs pelo design alemão é expressa nessa frase: a grande arte puxa o gosto, não acompanha os gostos. Essa frase foi dita enquanto Jobs estava no pátio a admirar um Porsche. A frase refere-se a uma abordagem de criar algo atemporal, algo que não siga tendências passageiras, mas sim defina o gosto e o padrão. Isso foi exatamente o que Jerry Manock, chefe da equipe de designer, e Terry Oyama, mais novo talentoso designer da Apple, influenciados por Jobs, conseguiram fazer ao criar o gabinete de computador mais icônico daquele tempo, o Macintosh. Uma curiosidade interessante é que a assinatura das 45 pessoas que desenvolveram o Macintosh ficaram gravadas na produção de todas as máquinas daquela época. Jobs afirmou: os verdadeiros artistas assinam suas obras. Wenige aber besser, menos, mas melhor. Johnny Ive, considerado o design mais famoso da Apple, era fã do designer industrial alemão Dieter Rams, responsável pelos produtos eletrônicos da Braun. Princípios como o produto deve ser inovador, útil, estético, compreendido podem ser vistos nos equipamentos Apple durante a batuta de Johnny. Com a mentalidade de simplicidade é a máxima sofisticação, em 1988 foi lançado o iMac. Marcava assim o retorno de Jobs após o seu afastamento. Esqueça o velho botão de liga e desliga. Imagine tudo completamente branco, desde os cabos, fone de ouvido e carregador. Isso seria uma abordagem totalmente nova para aquela época. Com a chegada do iPod, a Apple introduziu uma inovação notável.
Seus dispositivos poderiam entrar em modo repouso, bastava um toque e era como se eles estivessem acordando. Era o ano de 2001. Mais uma vez, a Apple demonstrava como o hardware e software poderiam trabalhar em perfeita harmonia. A Apple agora precisava inovar em outra área. Essa área era a área de telefonia móvel. Para isso, a ideia foi criar um celular que não tivesse teclado e nem caneta, coisas que tanto a BlackBerry e a Palm já faziam na época. Foi então que nasceu o iPhone, com uma tela inteira sensível ao toque e com movimentos novos de deslizar e pinça, até então inéditos até aquele momento. Mas antes de seguir falando, eu vou mostrar para vocês aqui o iPhone original, lançado em 2007. Hoje em dia ele pode parecer bem comum, mas na época era um design inovador. Essa beirada fina de aço inoxidável dava um visual sóbrio e amigável. O primeiro design do iPhone levou 9 meses para ser desenvolvido, mas Ive e Jobs não gostaram e decidiram revisá-lo todo novamente, pois este seria o aparelho mais importante na história da Apple, tal qual o Macintosh de 84. Desde que o iPhone foi lançado, já foram vendidos cerca de 1,65 bilhões de iPhones. Se compararmos com o número da população mundial, que hoje está próximo a 8 bilhões de habitantes, esse número representa 20%. Isso significa dizer que a cada 5 pessoas, uma teria um iPhone pelo mundo. Acho que se você chegou até aqui, você já deve saber qual é o segredo da Apple. É isso mesmo que você está pensando. O design. Podemos considerar que a paixão incansável pelo design permitiu com que a Apple unisse duas coisas impensáveis até então: a arte e a tecnologia. Obrigado por assistir esse vídeo. E se você gostou, deixe seu like, comente e compartilhe com alguém que esse vídeo possa ajudar. Quer ver outro aprendizado sobre livros? Clique no vídeo aqui ao lado e veja mais.